Olha, então nós já vimos sobre risco mais uma vez. Nós reafirmamos tudo aquilo que nós já vimos, né? Só que agora nós vamos entrar, né, no que propõe essa trilha, que é a gestão. Gestão, a começar pela gestão destes riscos. Como assim? Bom, uma gestão de investimentos deve exigir uma gestão de risco. Então, qual é a maior preocupação da Ambima? Risco, não é com retorno, é com risco. Então, por isso que tem que ter uma exigência em relação à gestão de risco. Tá, e nada melhor do que termos estatísticos, né, para a gente poder fazer uma gestão da melhor maneira possível, tá? E aí nós começamos pela média. Você se lembra do conceito média? Então, estatisticamente falando, ela é definida como o valor que demonstra o quê? A concentração dos dados de uma distribuição. Olhem o gráfico onde está ali 1%. Começa em 5, cai para menos 3, sobe para 12, mas tem central 1%. O que quer dizer? Pode ser um ativo qualquer, digamos uma ação. Então, em determinado mês deu 5% de retorno, no outro mês 2%, depois ele veio numa queda atingindo menos 3% e houve uma elevação no final ali de 2%. Só que nessa variação há uma média. E a média calculada, que nós vimos ali no ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, nós chegamos ao número de 1%. E aqui, né, conta simples, né, pessoal? Então, 5 mais 2, mais menos 1, mais menos 3, mais 2. E a gente sabe, sinais diferentes, subtrai. São 5 períodos que nós estamos vendo aí. Chegamos ao final de 5 dividido por 5. O resultado foi 1%. Essa é a média que nós encontramos em relação àqueles dados. Ok, aí você passou para o seu cliente que esse fundo A, ele tem uma média de retorno de 1% ao mês. É uma boa informação? Não, é uma boa informação. Mas é o suficiente para sustentar uma boa decisão? Não, longe disso, né? Porque é apenas um termo estatístico e pode dizer, assim, de uma forma superficial, uma informação de média, uma referência, né? E aí o investidor ele pode, talvez, tomar uma decisão equivocada, fundamentada em apenas um indicador. Então, por que existem outros indicadores como a moda? Porque vai dar maior consistência, mais informações para que a decisão desse investidor seja a melhor possível. E você, como consultor, como gerente de contas, você vai ajudá-lo a tomar essa decisão da melhor maneira possível. E a moda, ela contribui como? Pode ser, quando você vê as pessoas usando roupas, né, ou a mesma cor, ou uma camisa parecida, ou um vestido parecido, o que normalmente a gente fala? Deve ser moda, né? Tá todo mundo usando, por quê? Você vê em todo lugar, não é isso? Moda é isso mesmo. Então, é aquele número, aquele valor mais frequente dentro de uma amostra. E nós estamos vendo aí na amostra, do ano 1 ao ano 5, que o valor que mais se repete é a taxa de 2% no ano 2 e no ano 5. Portanto, né, é a moda. É o valor mais frequente dessa amostra. Tá bom? E aí, qual é o outro indicador que nós temos? A mediana. E a mediana, ela tem uma informação importante que ela nos traz. Por quê? Porque a média, na sua amostra, ela vai considerar os extremos. Então, se você está se você pegar ativos na pandemia, você vai ver que houve muita volatilidade. Ou seja, houve um extremo. De repente, as ações despencaram, né, por uma situação global, né, e que não é um fator ali que a empresa estava com problemas de resultado ou qualquer outro tipo de problema. E aí pode repassar uma informação equivocada a quem está tomando uma decisão. Então a mediana, ela considera o quê? Ela considera os valores centrais de uma amostra. Nós temos duas formas de avaliar. As amostras ímpar, né, que vão ser sempre dados ímpares, e as amostras pares, que serão sempre dados pares. Então, aí em tela, nós temos a amostra ímpar. Do ano 1 ao ano 5, é fácil, você vai colocar em ordem crescente, do menor ao maior, então menos 3 a 5, e você vai excluir, ficar só com o número central. Fácil, né? Encontramos ali mediana 2. Já na amostra par,
por não ser possível ficar com apenas um número central, você ficará com dois, né, que são pares ali. Então nós devemos excluir o restante e ficar com os dois números centrais. E aí você vai somar e dividir por 2. E aí você vai encontrar a mediana de uma amostra par. Veja a diferença, claro, existe um dado a menos, mas ali uma amostra ímpar, se pegando o caso da média ou da moda, né, enquanto a média foi de 1% que nós já vimos na mesma amostra, na mediana ela já foi 2. Por quê? Desconsiderou os extremos, que foi menos 3 e 5. Perceba como muda, né? De 1% para 2. E na amostra par, nós temos ali um número 1,5. Não dá para comparar porque nós não vimos uma média, mas pode haver uma distorção. Ok? Tá. Então, isso facilita também, dá uma outra informação, uma outra referência para o investidor. E aí sustenta a uma decisão mais plausível. É por isso que o Banco Central utiliza a mediana em seus relatórios, porque ele faz diversas consultas com diversas instituições financeiras, e então ele despreza os extremos e fica com os números centrais. Né? Mais fácil trazer uma informação mais consistente. E agora vamos conhecer variância. Você se lembra desse termo? Se você não se lembra ou se você nunca viu, não tem problema. Então nós vamos trazer para você que a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto, dessa amostra, está do valor central. Lembra daquele que a gente viu agora há pouco, né, em relação à média, que temos ali 1%? Então, todos aqueles valores, aquelas taxas que destoam daquela média de 1%, referem-se à variância. Então, nós vemos, olhe na sua apostila, ou veja agora em tela novamente para recordar, 5, 2, menos 3, menos 1, 2, então são distoantes da média. Logo, participam do cálculo da variância, que nada mais é que a oscilação, a variação, por isso o nome variância, né? Então, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, da média, né? Então, pegamos mais uma vez aquela amostra para facilitar, calculamos a média, 2,2, e aí nós vamos calcular a variância. Meu Deus do céu, professor, eu vou ter que aprender isso? Não, nós trouxemos para você entender como é que acontece o cálculo, facilita a compreensão do conceito, tá? Mas fique despreocupado que em CPA 20 não é cobrado esse tipo de cálculo. São cálculos simples, tá? Subtração, multiplicação, soma, divisão, ok? Então, chegamos ao resultado de 4,7 de variância. Joia, ok, legal. Então, agora você conseguiu identificar um termo estatístico que refere-se ao quão variável é esse ativo. Ok, mas e se você tivesse um outro ativo que você fosse fazer o cálculo, claro, e teriam dados diferentes do que nós vimos ali em cima, e provavelmente a variância seria outra. Poderia ser maior ou menor. Se fosse maior, óbvio, esse título com maior variância oferece um maior risco em relação a esse. Porém, se esse outro título tivesse uma variância menor, quer dizer que ele oferece um risco inferior a esse que nós estamos vendo em tela. E o desvio padrão? O desvio padrão nasce da variância. Então, ele é uma medida que expressa também o grau de dispersão de um conjunto de dados. A variação, a volatilidade, tá? Então, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados, quer dizer, menor é o risco desse ativo. E o seu cálculo ele é feito de que jeito? Ele é a extração da raiz quadrada positiva da variância. Entendeu por quê? O desvio padrão nasce da variância? Então, ele precisa do cálculo da variância para existir. Então, mais uma vez a amostra que nós já vimos, tá? Desde a média. E aí nós vimos que a variância, que nós fizemos o cálculo, e você acompanhou, chegamos ao resultado de 4,7. Porém, a raiz quadrada da variância, né, é 2,12. E aí chegamos ao desvio padrão de 2,12. E aí quer dizer o quê? Percebeu que o número reduz? Por isso que o desvio padrão é muito mais utilizado, porque ele dá dados mais consistentes, né, menores, mais enxutos, e aí fica mais fácil
o seu cálculo, a sua comparação, a sua utilização. Por isso, o desvio padrão é um dos termos mais utilizados no mercado financeiro quando nós nos referimos à volatilidade, tá? Mas, porém, óbvio, como ele advém da variância, a variância também deve existir. Mas, por conceito, desvio padrão é que refere-se, né, de forma mais predominante no mercado financeiro como a volatilidade, o risco de um ativo qualquer. Distribuição normal. Vamos direto ao ponto aqui. A distribuição normal nada mais é do que um termo que apresenta a probabilidade de haver um retorno dentro de um período, né, de um intervalo, partindo da média e do desvio padrão da amostra. Para você entender um pouquinho essa imagem que aparece, você percebe que existe um menos 3, um menos 2, um menos 1, 1, 2 e 3. Ali são a quantidade de desvio padrão utilizados na amostragem, tá? Então, perceba que de menos 3 a 3 praticamente se usa toda a amostra, né? E, obviamente, o seu percentual é maior, porque você está utilizando 99,74% da amostra. É possível utilizar 100? Não, não é possível. Estatisticamente falando, não é possível. Tá, e aí você percebe que do menos 2 ao 2 se utiliza um pedaço menor dessa amostra, 95%, e do menos 1 a 1, 68,26% da amostra, né? Mas o que quer dizer esse menos 3, 3? São quantidades de desvios padrão. Então você viu, né? No cálculo do desvio padrão daquela amostragem, nós chegamos ao valor de 2,12. Isso é um desvio padrão. Se você quer dois desvios, você vai somar 2,12 mais 2,12, 4,24. São dois desvios padrão. E o mesmo raciocínio para utilização de 3 desvios padrão, para chegar à probabilidade estatística de 99,74% dessa amostra. Vamos retomar de forma rápida, para você entender. Vamos lá. No menos 3 a 3, utilizamos 99% dessa curvatura que você está vendo, né? Ele sobe, chega ali no seu pico e depois ele desce. Nós estamos utilizando, olha lá a demarcação, 99,7% dessa amostra. Aquela menor amostra de 68,26, perceba que ela é menor. Obviamente, o percentual é menor, tá? E aí não é possível atingir 100%, tá? Então, o que é melhor para você passar para o seu cliente? Depende do que o seu cliente quer de informação. Mas, normalmente, se utiliza no mercado 95% de termos mínimos, né, probabilísticos, para repassar uma informação de uma forma mais consistente, tá? Vamos entender melhor. Aí, mais uma vez, aquela amostra, nós já temos a média 2,2, nós já temos o desvio padrão 2,17, e aí, calculando com apenas um desvio padrão, qual é o resultado que nós encontramos? Bom, 2,20 mais 2,17, nós temos aqui 4,37, ok? Que é a média mais o desvio padrão. 2,2 menos 2,17, que é o desvio padrão negativo, nós chegamos ao resultado de 0,03. Tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade de haver um retorno entre 4,37 e 0,03 é de 68,26. Ok, agora vamos utilizar no cálculo 2 desvios padrão. Então nós chegamos ali ao resultado de 95% da amostra, tá? Que vai haver um retorno entre 6,54 e menos 2,14. Por quê? Utilizamos 2 desvios padrão na amostra. O que quer dizer? Você pegou 2,17 mais 2,17, chegou ao resultado de 4,34 e fez uma soma e uma subtração para encontrar o maior valor e o menor valor. Então chegou-se ao resultado de 6,54 e menos 2,14. Tá, professor, mas o que isso quer dizer definitivamente? Bom, imagine aquele gráfico que nós já vimos das ações do Itaú do Bradesco. Imagine as ações do Bradesco. Você está diante do seu investidor e você está dizendo para ele: meu amigo investidor, já te passei uma informação referente à média dessas ações, a mediana, já passei em relação ao seu desvio padrão, que é 2,12, 2,17, e agora eu estou te passando termos probabilísticos, tá? Ou seja,
pode haver um retorno mensal entre menos 2,14 a 6,54, com 95,44% de chances disso acontecer. Um retorno que pode chegar a 6,54 ou a menos 2,14. É isso que você está dizendo ao seu amigo investidor, ok? Quando você utiliza 3 desvios padrão, você está passando para o seu investidor a probabilidade com 99,74% de confiança na informação de que pode haver um retorno ali na tela de 8,71 a menos 4,31, sabendo que existe uma média de 2,2. Olha, senhor João, esse ativo do Bradesco, essa ação do Bradesco, rende em média 2,2, só que ele pode variar entre 8,7 a menos 4,31. E ele te pergunta, tá, então eu posso, com essas ações do Bradesco, eu posso ter um retorno negativo de até 4,31? Sim. E qual o grau de confiança nessa informação? 99%, seu João. Eu estou te dizendo com 99,74% de confiança que você pode sim ter um rendimento negativo de menos 4,31. Porém, também estou lhe dizendo com 99,74% de confiança que você pode ter um retorno de até 8,71. É possível chegar a 100%? Não, ninguém prevê o mercado, ninguém consegue encontrar através de termos estatísticos ou quem quer que seja, através de uma bola de cristal, né, prever o que vai acontecer. Muita coisa acontece no mercado, né? Então, quem garante tem que avisar o investidor que está por lá fora, que é golpe, né, que é um enganador, é um charlatão no mercado financeiro, né? Ok? Mas ficou claro? O que quer dizer distribuição normal utilizando o cálculo de desvio padrão? Você vai entregar para ele probabilidades de retorno, de intervalos, né? O que pode destoar da média, que é 2,2 dos ativos do Bradesco, e pode chegar com 99,74% de confiança de que pode haver 8,7 de retorno ou até menos 4,31. Aí juntando média, mediana, variância, desvio padrão e a distribuição normal, você entregou tudo para ele através de um relatório, um cálculo que você fez manualmente, ele já não consegue tomar uma decisão muito mais confortável, muito mais tranquila? Sim, esse é o papel de quem lida com investimentos e é isso que a Ambima vai exigir. Você precisa dominar esses termos, tá?